Olha, hoje foram divulgados alguns dos sigilos que o governo já teve a oportunidade, em menos de uma semana, de mapear para poder tomar a decisão política do que será aberto, né? Aquilo que não tem nenhuma justificativa de permanecer sigiloso tem que estar aberto. Um dos sigilos, justamente, que apareceu foi um sigilo relativo ao Itamaraty de telegramas que tratam do assassinato da Marielle Franco. Ou seja, por qual razão se mantém sigilosa algo que pode contribuir para a investigação de um assassinato político? Esse é um ponto-chave. Né? Outros sigilos que também já foram mapeados, Dani, que não tem nenhuma justificativa. Pega, por exemplo, tá sob sigilo hoje as reuniões na presidência da República com a participação do Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Quantas foram? Que reuniões foram essas? Uma reunião feita pelo general Heleno, então ministro do GSI do Bolsonaro, com empresários golpistas. Ou seja, qual é o teor dessa reunião, quem estava presente? Esses sigilos têm que cair. Em relação ao caso Marielle em particular, Dani, olha, eu acredito que a federalização é o melhor caminho. O Flávio Dino, que assumiu o Ministério da Justiça, já se posicionou nesse sentido. Visivelmente, as investigações foram obstruídas quando o Bolsonaro fez indicações casuísticas para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Toda a investigação caminha para o envolvimento da milícia. A gente sabe o quanto a milícia é influente nas instituições do Rio hoje, em políticos do Rio hoje. Então é muito importante você ter a federalização para que se tenha uma investigação isenta e que possa chegar ao que o Brasil todo quer saber, que o mundo quer saber, não só quem matou Marielle, mas quem mandou matar. Inclusive trazendo com esclarecimento, eu acho que o esclarecimento é bom para todos, aquela história que até hoje ficou muito mal explicada da ida de um dos assassinos da Marielle no condomínio do Bolsonaro, que teria interfonado para a casa do Bolsonaro, do porteiro que deu esse relato e depois desmentiu o relato e sumiu. Então, essas questões, para o bem público, precisam vir à tona. Com todo respeito aos promotores, não os conheço, não sei quem são, e, portanto, só posso pressupor a lisura e a correção deles. Mas uma investigação que há 5 anos não conseguiu chegar ao mandante do assassinato, bom, algum problema tem. Então, você propor a federalização, eu acho que não prejudica em nada o compartilhamento de informações. Se você tem toda uma investigação construída, não sei quantos teras e tudo mais, bom, que essa investigação e que esses dados sejam compartilhados com a Polícia Federal, que eles sejam compartilhados com os órgãos federais de investigação, com a Justiça Federal, para que a gente possa ter mais mecanismos. Se há 5 anos a Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não chegou a nenhum resultado na investigação, é razoável que se tente uma outra alternativa, sem aqui colocar em xeque a lisura dos agentes públicos que estão tratando disso no Rio. Por isso eu concordo inteiramente com a decisão já manifestada publicamente do Flávio Dino de defender a federalização do caso. Eu não votarei no Arthur Lira para a presidência da Câmara e a bancada do PSOL também não votará no Arthur Lira para a reeleição. Nós estaremos na base de apoio ao governo Lula, isso o partido já definiu, existe uma maioria sólida na bancada nesse sentido, né? O PSOL comporá a base do governo, ajudará o Lula a reconstruir o Brasil, contribuirá no enfrentamento ao bolsonarismo, que apesar de ter sido derrotado nas urnas, ainda tem os seus tentáculos na sociedade, no Congresso, enfim, na opinião pública. Agora, nós temos posições próprias em relação a muitos temas. Eu compreendo a decisão do PT e dos articuladores do presidente no parlamento de construírem o apoio ao Lira por entenderem que não teriam forças para poder construir uma candidatura alternativa e de que, portanto, o melhor seria compor com o Lira. Compreendo o raciocínio, mas não concordo com a premissa. Eu acho que sim, existiriam condições, com o peso, com a força que a figura do Lula traz, com a expectativa positiva que existe em relação ao governo, de se construir uma candidatura alternativa à presidência da Câmara.
Isso não é nada pessoal em relação ao Arthur Lira, né? Que o Arthur Lira acabou se associando de uma forma política e simbólica ao governo do Bolsonaro, a iniciativas do governo do Bolsonaro. Então, eu acho que seria uma alternativa melhor nós buscarmos um outro nome para a presidência da Câmara. Então, por isso, nem eu nem a bancada do PSOL